Se eu pudesse dar um conselho para o ministro Alexandre de Moraes, eu diria para ele mudar do Brasil, né? Trocar de nome, arranjar uma peruca e dar um jeito de desaparecer, porque a coisa para ele não tá boa. Não. Eu separei um vídeo aqui, eu fiz um recorte da CNN, de um programa de ontem, do William Wacker. Né? O William Wacker gosta muito de puxar essas polêmicas, né? E ele sempre traz pessoas para debater com ele. E eu fiz um recorte especificamente sobre a questão do Alexandre de Moraes, que dá menos de 6 minutos, dá 5 minutos e 50, vale a pena vocês assistirem. Eu fui tirando as gorduras, sabe? Aquela coisa de passar pano, fala o que é e pronto, é isso aí que tem que falar, tá certo? E vou mostrar também depois um áudio que chegou para mim aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse áudio chegou para mim, eu lembro de eu ter visto esse áudio, aí você vai lá em propriedade do áudio, né? Que para você entender como é que esse áudio chegou para você. Ele é um arquivo MP3, ele chegou modificado na quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Bem, quarta-feira, 16 de novembro de 2022, foi 16 dias depois das eleições de 2022. Então esse áudio chegou, rodou pelo WhatsApp, chegou para mim. E eu guardei esse áudio. Eu guardei esse áudio porque a partir desse áudio, né, de um menino, para mim é uma voz de menino, né, me despertou, né, uma curiosidade para me avançar numa linha de investigação que fez a gente criar a Comissão Cidadã de Inquérito. 16 de novembro de 2022, nós partimos para isso. Então eu quero dizer para vocês que nos acompanham desde o começo, quando a gente criou a CCI, ou bem antes de criar a CCI, eu quero dizer para vocês que nós nunca abandonamos a nossa linha de investigação, tá certo? Vocês vão ver isso aqui agora. Eu fiquei um tempo aí afastado, né? Eu viajei, eu fui para os Estados Unidos, né? Depois eu fui para a Venezuela. E aí eu fiquei uns 10 dias lá na Venezuela, tá certo? Bancado, né, pelos membros da CCI, que contribuem com o Pix aqui através do JP Notícias. Bem, mas você fez isso mesmo, João? Fiz de forma espiritual, tá certo? De forma virtual. Então nós fizemos várias incursões a nível de vídeo, né, pesquisando, e vocês podem ver os vídeos anteriores, como nós trazemos aqui, né, sempre notícias relevantes. As pessoas perguntam assim: João, como é que você conseguiu mostrar que Maduro é colombiano, não é venezuelano, então ele não pode ser presidente da Venezuela? Falei, bem, aqui é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. O que a gente apura aqui, apura no mundo inteiro, entendeu? Então, mas isso não está sendo notícia aqui, senhor Antônio, só você que fala isso. Quer dizer, no Brasil, só você que fala isso. O problema é a CCI, né? Tem muita coisa que só a gente é que fala aqui. Bem, mas quem conhece a CCI e acompanha, os membros da CCI, entendem do que nós estamos falando, tá certo? Então, antes de soltar o vídeo, eu quero dizer para vocês que hoje é 15 de agosto. É o meu aniversário. Eu vou encher de parabéns pro João. Tá bom, pode encher. É bom que dá, né? Potencializa o vídeo. Mas antes disso, eu quero dizer que hoje também é feriado em São João del Rei. Porque aqui é dia de Nossa Senhora da Glória. João, por isso que você é devoto Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora, né? Está sempre falando de Nossa Senhora. Você nasceu no dia que Nossa Senhora subiu aos céus, segundo, né, os dogmas católicos. Sim, eu nasci no dia da Nossa Senhora da Glória. Tá certo? Bem, então vamos ao que interessa. Este é o vídeo 339 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. E o Alexandre de Moraes realmente está em apuro. Porque, olha, essa incursão que eu fiz na Venezuela trouxe um aprendizado assim, muito interessante. Porque o que a gente vive aqui, eu sempre falei para vocês, o que acontecer na Venezuela vai acontecer aqui. E o primeiro vídeo que eu falei sobre as eleições da Venezuela, eu coloquei 28 de agosto
Não, 28 de agosto, não, 28 de julho, o dia D da ditadura venezuelana. O dia D. Quer dizer, é o dia mais importante, mais emblemático. Isso é uma notícia que está impactando toda a América Latina, tá certo? Bem, e aonde que chega a questão do Alexandre de Moraes nisso tudo, João? Bem, preste atenção. Eu tenho dito, né, depois que eu fiz essas viagens lá para a Venezuela e consegui, né, entender bem o processo lá, bem, o que aconteceu nas eleições da Venezuela, o que a oposição fez na eleição da Venezuela, não foi para pegar o Maduro, não foi para atingir o Maduro, nem para tirar o Maduro. Entendeu? O alvo da oposição foi o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Mas, João, por que foi o alvo do CNE? Bem, preste atenção. Esse menino postou um áudio aqui para mim, mandou um áudio pela internet para todo mundo, em novembro de 2022, tá certo? Aí, 23, 24, já estamos quase 2 anos desse vídeo rolando, entendeu? E eu me despertei para esse áudio desse menino, tá certo? E a partir desse áudio, nós começamos a cavucar para encontrar o segredo, o grande segredo que precisava ser escondido da população brasileira. E ser escondido da população venezuelana e do resto do mundo, que justificava falar que o Brasil era uma democracia, que a Venezuela era uma democracia, entendeu? Então, vamos lá. O alvo era o Conselho Nacional Eleitoral. Bem, o pessoal chegou à conclusão de como funciona o esquema, tá certo? O pessoal aprendeu o esquema. Então, o que eles fizeram? Quem é membro da CCI e que acompanha, né? Aliás, eu agradeço a todos vocês que sempre contribuíram, né, com a CCI, através de compartilhamento, né, de comentários, de se inscrevendo, contribuindo, porque agora vocês vão entender a importância dessa participação sua, entendeu? Porque a partir de agora vai acontecer muitos movimentos que vão anular todos os processos que era da relatoria do Alexandre de Moraes. Isso aí é ponto passivo, isso aí vai acontecer, pode ter certeza disso. Vocês vão ver o áudio e vocês vão ver o recorte que eu fiz, tá certo? Então você que sofreu represária, você que teve parente preso, você que teve parente com tornozeleira, isso tudo, fique tranquilo que tudo isso vai virar poeira, entendeu? E depois vocês vão poder recorrer isso aí com o tempo, né, para recuperar isso aí com danos morais, e aí o Estado terá que realmente ressarcir vocês, tá certo? Então isso aí é uma garantia que a CCI está dando para vocês. Isso vai acontecer. Não posso dizer que é agora, que é daqui a um mês e até o final do ano, mas isso vai acontecer, tá certo? Então, o que aconteceu na Venezuela? Bem, sabendo de como funciona o processo das eleições na Venezuela e no Brasil, bem, os americanos procuraram o pessoal do Maduro, o governo do Maduro, e falou assim: olha, promova eleições na Venezuela e aí nós vamos negociar. Aí fizeram lá o acordo de Barbado, né? Falou assim: ó, a gente vai. O que a Venezuela, o que o pessoal pediu? Ó, tinha 2 sobrinhos do Maduro presos por tráfico de drogas nos Estados Unidos que iam ser liberados. E tinha um caixa 2, um laranja que cuidava das riquezas do Maduro no exterior, né, nessas offshores aí, que estava preso também, que ia ser liberado. Essa é a informação que eu tenho, tá certo? E que ia, né, comprar petróleo deles lá e tal, porque a crise da guerra lá no Oriente Médio, né, e da Ucrânia com a Rússia estava complicando o mercado, e os americanos iam comprar petróleo da Venezuela. Bem, e aí você faz a eleição lá. Aí o Maduro falou: bem, tá bom, né? É um bom acordo.
Vamos fazer a eleição, tá certo? Mas aí Maria Corina começou a subir nas pesquisas, aí falou, tira a Maria Corina, porque ali está complicado, ela vai dar mais de 80% de voto aqui, aí o esquema fica difícil, tá certo? Tirou a Maria Corina. Mas eu falei, mas você não ia respeitar o acordo de Barbado? Barbado, né? Mas a Maria Corina não. Aí o pessoal falou, bem, então calma, vamos pegar uma pessoa assim, né? Um senhorzinho, que não tem assim aquela energia, não tem aquele carisma de líder, né? Não tem aquela oratória assim empolgante e tal, que possa ser candidato e não assustar o Maduro, que ele possa aceitar esse candidato, tá certo? Aí pegou o embaixador lá, né? Acho que é o embaixador, ex-embaixador, que é o Edmundo Gonçalves, que você vê que é um senhorzinho, né? E aí a oposição falou assim, vamos fechar com esse cara aqui, tá certo? E aí o Maduro olhou para ele e falou, não, esse aí dá para enfrentar. Não, esse aí é moleza para mim. Só que aí a oposição fechou em cima dele e falou, olha, nós temos que conseguir mais de 60% dos votos, né, de participação de eleitores nas urnas. Nós precisamos, todo mundo, votar o máximo possível. A oposição, né, fechou, porque antes não era assim, não. A oposição era muito dividida, lá não era obrigatório votar, muita gente não ia votar, entendeu? Então o Maduro tinha uma facilidade, né? O chavismo, né, o regime chavista, tinha essa facilidade, né, de controlar esse processo eleitoral, entendeu? Tanto que eles falaram, não, vamos ter urna eletrônica, vamos ter voto impresso, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo tranquilo, nós temos o melhor sistema do mundo. Bem, aí o pessoal sabendo como é que funciona o processo, né? Beleza. E qual que era a jogada? A jogada era tirar do Conselho Nacional Eleitoral o controle sobre o processo eleitoral. Entendeu? Porque é igual aqui. É o TSE que controla o processo eleitoral. Isso vai estar nesse vídeo, você vai ver agora. Fantástico. Esse recorte que eu fiz, né, da CNN. Bem, aí o que eles fizeram? Bem, nós vamos para a campanha, tudo normalzinho e tal, entendeu? Aí põe a turma para votar, fiscal da oposição de manhã, para a hora que abrir a urna, e no horário de encerramento, fechar e pegar a ata. É claro que teve muitas situações que o Maduro, quer dizer, que o conselho, né, o pessoal do governo lá, dificultou a entrega das atas, não entregaram as atas. Ou seja, a oposição conseguiu 83% das atas. As outras, eles não deixaram, não quiseram dar, não deram. Não vamos dar. Teve até problema com isso, entendeu? Falei, isso que é ata, por que não? Tem que trazer. Não vou dar ata, não. Aí foi aquilo que o homem foi lá para, né, no dia da eleição, à noite, ele foi lá dar vitória para o Maduro com 80% das urnas apuradas. Bem, aí o pessoal fala assim, nós temos as atas de 83%, que está dando uma diferença de 70% contra 30% para Edmundo Gonçalves. Que mesmo que o Maduro tenha os 20% restantes, não ultrapassa, né, a votação do Edmundo Gonçalves, da oposição. E nós temos as atas que foram produzidas e entregues pelo Conselho Nacional Eleitoral. É documento público produzido pelo próprio Conselho. Então não tem como eles falar que são atas falsificadas, que são atas... Entendeu? Não. Tem QR Code, tem tudo. Entendeu? E aí, o pessoal falou... Aí o Conselho Nacional Eleitoral, que controla o processo, sem fazer revisão de nada, sem mostrar as atas, deu a vitória para o Maduro. Aí a oposição falou assim, peraí, mas nós temos as atas, e o resultado não é esse, não. E aí? Não, nós vamos provar que nós ganhamos. Nós temos as atas. E aí? Hoje é dia 15 de agosto e nada de ata. Deu paralisia. Então, foi um tiro certeiro de snipe, pum! Aonde? No Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Desmoronou todo um sistema que eles usavam para dizer que era democracia
e, na verdade, era manipulado por eles esse tempo todo. Entendeu? E aí isso tornou público para a comunidade internacional. E aí a turma está, e agora? Vocês vão mostrar as atas? Não tem ata para mostrar. E aí, o que acontece? A Folha de São Paulo solta uma bomba sobre Alexandre de Moraes. Quem era Alexandre de Moraes? Presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Brasil. Controlador. Entendeu? Do mesmo sistema que herdamos da Venezuela. Então, vamos agora ao áudio. Ao áudio não, ao vídeo desse recorte que eu fiz. E se eu precisar interferir aqui, a gente vai fazendo algumas observações. Preste atenção. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse hoje que as mensagens reveladas pela Folha de São Paulo, que configurariam o uso indevido do TSE para investigações que ele levava a cabo no STF, não preocupam a ele, Alexandre de Moraes, nem a seu gabinete. Confira na reportagem de Carol Rosito. A reportagem mostrou diálogos e áudios entre o juiz e instrutor de Moraes, Ayrton Vieira, e o então chefe de combate à desinformação no TSE, Eduardo Tagliaferro. Nas conversas, Vieira pedia para que Tagliaferro averiguasse postagens nas redes sociais a pedido de Alexandre de Moraes para a elaboração de relatórios que seriam incluídos em inquéritos como o das fake news, conduzido pelo ministro no STF. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Os relatórios resultaram, entre outras medidas, na derrubada de contas em redes sociais, pagamentos de multa e retenção de passaporte dos investigados. Eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No Senado, os parlamentares de oposição querem apresentar um novo pedido de impeachment. Na avaliação deles, é melhor aguardar novas publicações sobre o caso. O próprio jornal informou ter 6 gigabytes de material que embasará uma série de reportagens. Que nós precisamos caminhar pela democracia. Para o PL, a divulgação das conversas reforça a tese de perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. Esse inquérito ele surge e é imediatamente questionado por um grupo de partidos políticos e o Supremo, então, se reúne para decidir se o ministro Alexandre de Moraes, então do Supremo Tribunal Federal, poderia conduzir um inquérito que lhe foi atribuído pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli. Porque a relatoria do ministro Fachin verificava-se naquele momento que o Ministério Público estava deixando de cumprir as suas atribuições, a Polícia Federal não realizava as investigações em torno de todas as informações a respeito de crimes contra o Estado Democrático de Direito e a ABIN, eventualmente, conspirava contra o próprio Estado de Direito. Uma vez que as instâncias de investigação estão deixando de cumprir as suas funções, o ministro Alexandre de Moraes poderá conduzir esse inquérito. E que ele também era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de um determinado momento, que o presidente do tribunal possa exercer a função de poder de polícia. E esse mesmo ministro, dentro do Supremo Tribunal Federal, conduziu um inquérito também bastante peculiar. Então, esta é a situação real que se dava, é importante que isso tenha clareza, né, de que, numa circunstância normal, quando um juiz se depara com uma notícia de crime, o que ele faz? Ele oficia o Ministério Público. Agora, o Ministério Público era aquele que não estava funcionando, era aquele que estava deixando de cumprir as suas funções. Bem, isso é importante falar. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes era ministro do TSE, era um juiz. Era um juiz e era presidente do TSE. E como presidente do TSE, ele assumiu o quê? Eu assumi uma posição de polícia e agora eu sou investigador, sou Ministério Público, sou promotor, sou testemunha, sou tudo. Bem, aí é que a porca torce o rabo. Porque o Ministério Público, na época, pedia para arquivar. Falou, não, isso não tem fundamento.
E ele atropelou o Ministério Público. Ah, que a BIM, sei lá o quê. A BIM, na época, era a BIM paralela, que era dele.